Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Tinha um personagem no gibi da Turma da Mônica, meio secundário, né, que chamava Do Contra. Não sei se você lembra dele. O apelido já deixa bem clara a mania dele de discordar sempre. O Do Contra daria um bom banqueiro central, porque o jeito mais fácil de explicar o papel de um banqueiro central é imaginar que ele é o cara que acende a luz do salão quando a festa tá boa, né, voando, mas também é o cara que traz mais bebida gelada quando a festa tá fraca. Bom, ontem foi o dia dos banqueiros centrais seguirem esse script e dar uma estragada nos mercados. Vocês já sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu comentei ainda essa semana. Eu acho que a turma ali, o mercado, né, tá se adiantando demais mesmo na precificação de cortes. Então faz parte aí dos BCs tentar dar uma guiada nessas expectativas e uma contida nela. O diretor do Fed, o Christopher Waller, choveu nesse molhado, mas fez preço. Ele disse que pode cortar as taxas ainda esse ano, mas com cautela e sem pressa. Mas como ele foi um dos primeiros diretores a aceitar cortes de juros lá no fim do ano passado, esse tom mais cauteloso passa a ser mais relevante de fato. A precificação majoritária do mercado ainda é de um começo de ciclo de cortes lá nos Estados Unidos em março, mas agora a probabilidade ali é de 60%, anteontem era de 75%. E hoje tem mais uma sequência de diretores do Fed dando seu pitaco nessa discussão. Outro grupo que seguiu seu script foram os terroristas do Iêmen. Na verdade, uma curiosidade aqui antes de falar deles. No final da sua administração, o ex-presidente Trump tinha colocado os Houthis na lista das organizações terroristas globais. Só que em fevereiro de 2021, ou seja, no começo do governo Biden, o presidente americano tirou. E pelo jeito agora ele vai ter que voltar atrás e colocar de novo que eles são terroristas. Enfim. Ontem as forças dos Estados Unidos fizeram a terceira rodada de ataques a alvos ali ligados, esses militantes Houthis, mas horas depois eles conseguiram lançar um míssil que atingiu um navio grego que também transportava commodities a granel seco ali no Mar Vermelho. O Financial Times tem um gráfico, né, ele publicou recentemente, que é muito interessante, mostrando o aumento do número de navios que mudaram a rota de navegação do Mar Vermelho para o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. E a BBC trouxe uma estimativa de quanto, em média, isso atrasa uma entrega entre o porto de Roterdã, na Holanda, e Taiwan. Isso muda aí de 25 para 35 dias, mais ou menos, essa entrega para um tipo de embarcação específica lá. Enfim, o fato é que o conflito pode ficar contido, assim como ele está agora, mas algum atraso de novos pedidos e custos passa a existir para algumas empresas, né? Dito tudo isso, eu sigo com minha visão de que essas duas fixações do mercado, nesse começo de ano, corte de juros e riscos geopolíticos, não importam tanto assim. Ou, sendo mais claro, eu não mudo minha visão positiva para os mercados lá fora nesses próximos meses. Os cortes de juros vêm mais dia ou menos dia, e esses ajustes de custos, aos olhos dos banqueiros centrais, têm dois contrapontos. O primeiro é que, na verdade, isso aí é um ajuste de preços relativos, né, e não necessariamente uma inflação propriamente dita. E também, como todo choque negativo de oferta, como um choque geopolítico, também tem um efeito negativo da atividade, né? E por falar em atividade, a China divulgou nessa madrugada os seus números que fecham 2023. Eles atingiram a sua meta de PIB para esse ano que passou, de pouco mais de 5%, com a produção industrial e os investimentos subindo nesse finalzinho do ano. Agora o foco segue voltado ali para o que o governo vai fazer para apoiar o crescimento no futuro. E daqui a pouco, aqui no Brasil, o IBGE fecha a sequência de dados de atividade de novembro com o varejo. Nossas projeções para esse número são levemente positivas e refletem uma Black Friday que supostamente foi fraca, e também uma piora nos preços dos alimentos, que sempre dá uma piorada em consumo, versus alguns antecedentes do varejo que foram um pouquinho melhores nesse mês. Só que a cara dos números do varejo, olhando para frente, seguem feias. Para terminar, eu queria só esclarecer a minha intenção de não chatear vocês ainda, né, com os bastidores das negociações que está tendo entre o governo e o Congresso aqui no Brasil na questão da MP da reoneração da folha de salários das empresas. Porque essa coisa vai e vem várias vezes. De qualquer forma, eu acho muito difícil o Congresso abrir mão de manter a atual desoneração dos 17 setores por mais tempo, mas também, se for assim, eles têm que chegar em algum aumento de arrecadação e imposto para fazer frente aos 16 bi de reais que o Haddad perde para 2024. Algum bolso vai pagar. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil.
De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.